Bom dia, eu sou o André. Sou casado com a Lidiane, ou a Lid. Sou pai do Felipe e da Aninha. E hoje eu também tenho o privilégio, de estar aqui com meu pai, com a Jaque. Queria pedir que vocês ficassem de pé. Também a Martina, minha mana do coração. Então, que bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês. A Martina está solteira, tá, gente? A Lid pediu para mim não brincar sobre isso, mas desculpa, Martina, não resisti. Mas para chegar perto dela, você tem meu pai, Você tem eu. Mas quem sou eu e quem é meu pai perto do tio dela, O tio dela é instrutor de tiro. Ele faz as próprias munições. Você que sabe. Mas quero te encorajar, se for homem de Deus, gente, é muito especial a gente poder estar junto. Ontem a gente teve um tempo junto com casa. Quero mandar também um beijinho especial para Dona Gina. Beijo para a senhora. Dona Gina é uma irmã muito amada da nossa igreja. Serviu muitos e muitos anos no nosso berçário. E hoje ela está numa situação que ela não consegue descer as escadas de casa, então ela fica mais reservada em casa, mas ela está sempre firme no YouTube vendo as nossas celebrações. Então, dia 31, tive o privilégio de ir junto com a família visitá-la, e ela disse: olha, eu tô lá vendo, todo domingo eu estou participando. Então, muito especial, Dona Gina, eu lembro de um dia que eu estava passeando pelos corredores, indo de uma sala a outra do Ministério Infantil, e passei na frente do berçário, e o berçário não tinha nenhum bebê naquele dia, mas ela estava lá com as mãozinhas orando pelos bebezinhos que Deus iria mandar. E hoje que nós temos na nossa igreja são bebês, graças a Deus, Então muitas orações da senhora foram atendidas, vó. Deus abençoe a senhora, abençoe a Suzy, sua filha. E gente, eu quero ler e compartilhar um texto com vocês. É um texto muito especial para mim, muito especial na minha vida. Ele foi o texto da primeira mensagem que eu preguei em 2004. Eu tive o privilégio de pregar pela primeira vez em cima desse texto. E esse texto, ele saltou nesse ano que se passou de uma maneira muito forte no meu coração. E Deus vem falando comigo nesse texto, e eu queria convidar você a ler comigo. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. A versão que eu vou utilizar aqui é a versão da NVI. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 9. Para aqueles que não tive o privilégio de abraçar ainda, um feliz ano novo para você. Que Deus continue te abençoando, que esse seja um ano de muitas e muitas respostas de Deus para nós. Minha esposa está me olhando dizendo assim: sabia que tu não era para ter feito isso, Desculpa, amor, foi assim que... Deuteronômio capítulo 8 diz assim, a versão que eu estou utilizando é a NVI, tá? Tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, para que vivam e multipliquem-se, e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e depois os sustentou com um maná, e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante 40 anos. Assim como o seu Deus disciplina vocês. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando em seus caminhos,
pois o Senhor, o seu Deus, o está levando por uma boa terra, cheia de riachos, cheia de tanques, de águas e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romanzeira, de azeite, de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e vocês poderão extrair cobres das colinas. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, a gente quer entregar esse tempo nas tuas mãos. Nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para o Senhor e pedir que de uma maneira poderosa que esse texto ensina e que o Senhor nos ajude, Deus, a aplicá-lo na nossa vida e na nossa história. Pai, nos abençoa aqui com a tua presença poderosa que esclarece todas as questões do nosso coração. Pai, essa oração que eu te peço é em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Tem um amém bem bonitinho aí, né? Legal, gente. Sabe que... Bom, depois eu conto isso aí. Alguma vez você, como filho, já recebeu algo que seus pais queriam muito, mas nunca tiveram a possibilidade de receber? Será que você, como filho, recebeu já coisas que seus pais queriam viver ou receber, mas nunca tiveram como receber? Por exemplo, quantos aqui de nós concluímos uma faculdade e os nossos pais nunca fizeram? Talvez quantos de nós conseguimos comprar uma casa própria, enquanto os nossos pais sempre lutaram, mas nunca conseguiram? Quantos de nós podemos ir em talvez lugares e viagens que os pés dos nossos pais nunca tocaram? São inúmeras as possibilidades. E aqui em Deuteronômio, uma nova geração está dando passos para receber uma terra que seus pais não conseguiram. Eles estão indo para receber algo que os seus pais não receberam. Eles estão indo para chegar numa terra, e para chegar nessa terra eles tiveram que caminhar pelo deserto. E o livro Deuteronômio, o nome Deuteronômio, o nome do livro, ele significa segundo a lei. Esse é um nome derivado da tradução da Septuaginta. Já no título judaico, o nome provém apenas do início do versículo, significa palavras. E o livro de Deuteronômio, gente, o texto dele, ele inclui repetidas leis que já tinham sido incluídas em Êxodo, Levítico e Números. Esse livro, Deuteronômio, ele é um livro de autoria de Moisés, tirando o capítulo, se não me engano, 34, que é o que narra a morte de Moisés, que possivelmente foi registrado ali por Josué. Mas o livro ele segue uma estrutura de um tratado teocrático entre um suzerano, Deus, e o seu vassalo, o povo de Israel. O texto ele é um discurso, gente, de Moisés, onde ele incentiva o povo a obedecer o Senhor e aos mandamentos do Senhor, afirmando que Deus é o Deus daquele povo que está conduzindo eles para uma terra, e uma boa terra, uma terra prometida aos seus antepassados. Um presente que os pais não receberam, mas que os filhos agora tinham o privilégio de receber. Queridos, em 9 versículos, as palavras que mais se repetem é terra, aparece 5 vezes no texto, Senhor aparece 5 vezes, e depois aparece a palavra onde, que indica um lugar para onde o povo seria levado, seguido da palavra mandamento, que aparece 3 vezes, seja lei ou mandamento, que indica a condição para chegar naquela terra. Esses filhos, eles caminharam pelo deserto. Por onde você está caminhando? Por onde você está caminhando nesse momento?
Como seria essa estrada que você está seguindo? Queridos, nenhum deserto, ele é maior do que a promessa de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Você pode declarar isso comigo? Nenhum deserto é maior que a promessa de Deus. Você não foi feito para viver no deserto, mas você foi feito para caminhar nele. E toda vez que ele se apresentar para você, você é convidado para caminhar por esse deserto e ir até o lugar que Deus preparou. A travessia do deserto, ela nos apresenta algumas revelações sobre quem é Deus e sobre o plano dele para o seu povo. A primeira revelação é que toda a ordenança de Deus, gente, ela tem um objetivo. Deus não fala por falar. O texto diz assim: tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Queridos, o texto indica um para quê, uma razão para o povo obedecer. O objetivo, ele é claro, ele é a multiplicação, ele é a tomada da promessa. E nós podemos entender, pelo versículo 1, que Deus condiciona a bênção da multiplicação e da posse da terra à obediência. Aquele povo precisava prestar atenção cuidadosamente a cada palavra que Deus deu para eles. E quando você olha para a história de Israel, você vai ver que uma geração colheu um fruto da desobediência e levou seus filhos a também viverem no deserto. Por isso, pais, prestem atenção aqui. As más escolhas de vocês, as desobediências de vocês, voluntárias, decisões voluntárias de desobedecer a Deus, vão trazer reflexos sobre a vida dos filhos de vocês. E talvez vai fazer com que uma família que tinha tudo para chegar numa terra prometida, talvez a minha desobediência, a tua desobediência vai levar os teus filhos para o deserto. E talvez vai fazer com que eles cresçam nesse deserto. Uma geração colheu o fruto da desobediência e levou seus filhos para lá, por meio do deserto. E aí a pergunta para nós é: o que Deus já ordenou na tua vida, que talvez você tenha resistido em obedecer? O que Deus tem falado repetidamente, ou talvez Ele tenha deixado tão claro, que nem precisa repetir? E que de alguma maneira Ele falou com você, mas você ainda tem resistido em dar um passo de obediência. A ordenança de Deus é para que as bênçãos prometidas elas cheguem ao teu povo. Deus ele não está mandando, Ele não está ordenando, Ele não está apresentando as leis e as regras dEle para que o povo dEle sofra. Pelo contrário, Ele está te encaminhando para que você possa receber aquilo que Deus prometeu para você. E o que Deus prometeu para ti? Existem bênçãos prometidas que os descendentes podem receber ao obedecer aquilo que os antepassados desprezaram. Existem bênçãos que você, filho, pode colher se você obedecer ao que Deus falar contigo hoje, mesmo que teu pai e a tua mãe tenham desprezado essa palavra. Existem bênçãos que seus pais rejeitaram, mas que se você ouvir e dar atenção à voz de Deus, você vai receber a promessa. E quem sabe a bênção vai ser tão poderosa na tua vida, que você vai ter o privilégio de ver seus pais se rendendo a esse Senhor também. Toda a humilhação, ela serve para provar e revelar o coração do povo. A primeira revelação é que toda ordenança de Deus tem um objetivo, Deus não fala por falar. A segunda revelação é que toda humilhação ela serve para provar e revelar o coração do povo. E o texto diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções
se você ia obedecer ou não. O que você já viu acontecer na vida dos teus antepassados? O que você já viu acontecer na vida dos seus pais? E aqui nós temos muitas possibilidades. Pode ser que ao olhar para a vida dos seus antepassados, você tenha histórias de entrega, histórias de confiança e fidelidade em Deus. Quem sabe você olha para os seus antepassados, para a história deles, e você tem uma fé que é um modelo que você pode seguir hoje, e que você deve seguir. Sabe, eu tenho muitas histórias para lembrar. Eu lembro de uma vez em que meu pai foi até a frente da igreja, durante uma celebração de escola dominical. E ele confessou diante de algumas pessoas que até ele não tinha intimidade, mas por obediência a Deus, ele foi à frente, ele confessou todos os seus pecados. Ele reconheceu publicamente as suas falhas. Ele mostrou publicamente um arrependimento. E ele confessou publicamente a sua fé em Cristo. E eu lembro dessa história. Ele confessou publicamente. E talvez você está resistindo para levantar a mão e dizer, eu quero Jesus. Ou talvez você resiste no teu coração e vir dar um passo na frente, quando o Senhor fala contigo. Mas eu também lembro de uma noite após a gente ter perdido o meu irmão mais velho, que tinha falecido de leucemia. Eu lembro da gente se reunir no salão de beleza da minha mãe, que era a nossa garagem, e eu lembro da gente se reunir. E nós ficamos lembrando as histórias do meu irmão. E ali nós ríamos, nós chorávamos, e depois seguimos agarrados com esse Deus, seguimos dizendo para esse Deus que a gente não ia abandonar Ele no meio do deserto, que a gente ia avançar em meio a lágrimas e dores. Você lembra dos seus antepassados? Talvez você não tenha histórias de fé ou histórias que sejam modelo para você nem para sua família. Talvez você tenha histórias de rebeldia, histórias de tristeza, histórias de separação, tragédias, crises acontecidas devido a um distanciamento de Deus ou a falta da presença de Deus. Queridos, aqui nesse texto bíblico nós temos a história de um povo, onde uma geração escolheu questionar a bondade de Deus e se afastar da vontade de Deus. Um povo que resolveu seguir seus próprios planos e abandonar os planos de Deus, e por isso toda uma geração que murmurou contra a vontade de Deus e as palavras dele ficaram no deserto. Toda uma geração caiu. E a geração seguinte, que cresceu no deserto devido à infidelidade dos seus pais, agora tinha a oportunidade de fazer algo diferente, de trazer à memória o que foi acontecido, o que se passou, e decidir de fato obedecer aquilo que Deus ordenou. E Moisés aqui, ele está apelando à memória daqueles filhos e dizendo, prestem atenção, prestem atenção. Ele está apelando à memória daqueles filhos crescidos no deserto, e Moisés está os incentivando a trazer à memória o que Deus já tinha feito, e o que eles tinham presenciado na vida dos seus pais. Queridos, caminhar no deserto não é fácil. Caminhar no deserto não é fácil. A caminhada no deserto, ela pode nos levar a esquecer da bondade de Deus. Quando você está no meio da aflição, quando você está no meio das dificuldades, quando você está num lugar que parece que nada chega na tua vida, parece que não tem ninguém, parece que ninguém se importa, muitas vezes você para e pensa assim, baca, estou sozinho aqui, não tem por que continuar. A caminhada no deserto, ela pode nos levar a ter um coração ingrato. Às vezes o bem está chegando, e mesmo o bem que está chegando você não reconhece.
A falta e a escassez, elas podem levar o nosso coração a duvidar da bondade de Deus e do amor de Deus. E quem sabe você passou um ano de 2023 tão apertado e com tanta escassez, que você talvez diga assim: Baca, se Deus fizer isso esse ano novo, rapaz, não sei se eu aguento, não sei se eu continuo. E é por isso que durante o deserto Deus usa uma ferramenta que é capaz de provar os nossos corações. Essa ferramenta, ela é a humilhação. Queridos, a humilhação, ela pode ser uma consequência de uma escolha errada. Você pode estar sendo humilhado simplesmente porque Deus falou algo, Deus falou X, você resolveu fazer Y. Deus falou A, você tentou fazer o B. E talvez você está passando e colhendo um fruto de humilhação simplesmente porque você decidiu desobedecer a Deus. Porém, a humilhação também é uma ferramenta de Deus que Ele usa para provar as nossas intenções. A humilhação visa trazer à tona as motivações do nosso coração, para saber se a gente vai manter a nossa fidelidade em Deus na falta ou apenas na abundância. Se a gente vai celebrar quando a gente está lá com as 70 palmeiras, onde tem água, onde tem tudo acontecendo, a gente está irrigado, ou se a gente no meio do deserto vai poder dizer assim: Deus, eu sou teu e tu és meu, e eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. O que tu vai dizer e o que a humilhação vai provar no teu coração? Se só seremos fiéis quando tudo estiver dando certo, ou se vamos manter a nossa fidelidade mesmo em meio às dificuldades. Queridos, a humilhação, ela serve para revelar se seremos obedientes ou desobedientes ao mandamento. Mas André, o que eu faço no meio da humilhação? Talvez durante a humilhação o nosso coração ele vai apresentar alguns questionamentos humanos, naturais, da nossa natureza. Por exemplo, até quando Deus vai permitir que eu passe isso? Alguém já se perguntou isso? Posso dizer só de hoje. O que eu fiz para merecer isso? Ou talvez uma pergunta um pouco mais profunda: por que mesmo quando eu estou fazendo tudo certo, parece que tudo está dando errado? Alguém já teve essa sensação? A gente parece que faz tudo direitinho e mesmo assim dá tudo errado. Ou talvez, por que nada acontece? Eu estou tanto tempo esperando que algo aconteça e não acontece. Por que as coisas não estão dando certo? Sabe, aí nós temos algumas possíveis respostas, e não quero me aprofundar muito nelas, mas primeiro nós precisamos saber se o que chamamos de certo, Deus também chama de certo. Porque às vezes o que a gente está dizendo que é certo, aos olhos de Deus é totalmente errado. Gente, eu já tive em situações que eu disse assim: não, Deus, estou fazendo tudo certo. Aí eu fui para a palavra e era tudo errado. Ou alguém teve a coragem de chegar assim: André, se tu continuar desse jeito. Segundo, é importante diferenciar a aprovação de Deus de permissão de Deus. Porque a realidade é que nem tudo aquilo que Deus permite, Ele aprova. E aí a gente tem várias histórias, mas eu lembrei de uma que talvez muitos de vocês conhecem, que é a história de Balaão. Vocês lembram da história de Balaão? Balaão era um profeta, e ele recebe um convite para ir lá mandar uma profecia contra o povo de Israel. E aí ele diz para os caras o seguinte: não, eu vou fazer somente aquilo que Deus me mandar fazer. Que nem muitos de nós. E aí ele vai perguntar para Deus, e aí Deus diz assim: não vai. Mas aí os caras disseram assim: olha, o rei mandou dizer que até, cara, o que tu precisar ele vai te dar. Aí ele: então espera um pouquinho, vou lá perguntar de novo. Vai que Deus muda, né? E aí ele vai lá perguntar de novo, e Deus diz o quê? Não vai. Mas aí ele vai insistindo até que Deus diz assim: vai, então vai. E a gente pode ver que no meio do caminho a mula dele para. E aí ele fica bravo porque a mula parou. E a mula para uma vez, para a segunda, para a terceira, e ele começa a ficar bravo com aquela mula, a ponto de esmurrá-la. E aí o que acontece? Você lembra a história?
A mula fala com Balaão. A Aninha ama essa história, né, Aninha? A mula fala com ele. Deus permitiu que ele fosse, mas Deus não estava aprovando o caminho dele. Às vezes a gente está vivendo algo, achando que está fazendo tudo certo, mas a gente está fazendo aquilo que Deus permitiu a gente fazer, porque simplesmente não adianta falar com a gente. Porque às vezes até uma mula tem um pouco mais de sabedoria do que muitos de nós. André, essa foi forte. Mas Deus falou isso comigo, gente. Eu só estou compartilhando o que Deus falou para mim. E tem outro texto que Deus falou comigo. Uma vez Deus falou comigo assim: ei, cara, tu vai ter que ser tão forte, tão difícil, que eu vou ter que botar um cabresto em ti para te puxar e te conduzir. Está lá em Salmos esse texto. E eu lembro até hoje. Todos esses questionamentos, eles podem aparecer durante uma caminhada no deserto. Porém o texto, ele é muito claro. Queridos, boas desculpas não podem nos livrar das consequências da desobediência. Se você desobedecer, em algum momento a consequência vai chegar. Ou como um amigo meu gosta de dizer, cara, a conta vai chegar. Em algum momento ela vem. O texto ele é claro em nos responder que é preciso manter o foco em obedecer aquilo que Deus já nos ordenou. Por isso, não tente fugir do tempo de humilhação. Não resista a ela, não tente se autopromover ou buscar um alívio fora de Deus. Porque às vezes a coisa está tão difícil que a gente olha para nós e diz assim, não, eu mereço alguma coisa. Eu mereço me permitir viver isso aqui. Eu mereço me dar esse presente. E a gente vai buscando algum tipo de alívio. É por isso que tem homens e tem mulheres que buscam alívios em hobbies. E não tem nada errado você ter um hobby. Agora ele é muito errado como ele é só um alívio para você tentar fugir de uma firmeza de Deus na tua vida. E aí, gente, eu tenho uma experiência para contar para vocês sobre isso. Eu passei por um tempo de humilhação há um tempo atrás, onde tudo que eu estava fazendo estava dando errado. E aí eu olhava para Deus e falava assim, poxa Deus, estou fazendo tudo, mas está dando tudo errado. E aí, gente, eu olhava para tudo que estava me cercando e as coisas não estavam acontecendo, ou eu achava que elas não deveriam estar como estavam. As células que eu estava liderando na rede não estavam multiplicando como deveriam multiplicar. Pessoas estavam indo embora. Discípulos que eu amava, que eu tinha acompanhado durante toda a adolescência, estavam abandonando e rejeitando a liderança de Cristo na sua vida. Eu estava em um momento que eu não achava que eu não estava crescendo e me desenvolvendo. E tudo que eu fazia, eu recebia mais críticas do que incentivos. Ou pelo menos era assim que eu lia. Se alguém chegasse e dissesse assim, André, eu pensei nisso, eu já dizia, o cara está falando que eu não sei fazer outra coisa. Por quê? Porque o meu coração estava num tempo de humilhação. E aí, gente, nesse meio tempo eu comecei a fazer um mestrado junto com a Lid. A gente entrou no Christian Hall. E aí estourou a pandemia. E aí eu comecei ali no mestrado. E aí eu estava no meio desse tempo de humilhação, no meio dessa crise toda. Tantos questionamentos com Deus. E aí o nosso professor, ele lançou um fórum. Ele lançou um fórum com uma pergunta. E naquele momento, eu estava tão procurando um alívio, que eu fui buscar o alívio naquilo que eu achava que eu sabia fazer. Eu cheguei naquele momento e disse assim, cara, vou responder esse fórum aqui, mas vou me puxar. Aí eu fui, ele lançou um fórum, era uma pergunta teológica. Nesse momento eu me dediquei a responder, gente.
Eu fiz várias análises teológicas sobre o texto em questão. Eu me empenhei em dar uma excelente resposta e enviei. E eu preciso dizer para vocês que passou na minha cabeça assim, André, chutou o balde, essa aí tu te puxou. Passou isso no meu coração. E eu enviei, na verdade a gente tinha uma plataforma que ainda estava em construção, então a gente precisou enviar tudo por e-mail. E lembra que eu estou no meio de um tempo de humilhação, onde nenhum elogio chegava, nenhuma resposta boa parece que acontecia, as crises, você lembra que a gente estava na pandemia, né? Então estava tudo um caos, e nada chegava do jeito que eu queria. Naquele momento eu estava fazendo 40 anos, então eu estava numa crise, gente, que você não tem ideia. E aí, gente, eu estava em casa, de manhã, 6 da manhã, e aí chegou um barulhinho no e-mail. E eu disse, chegou uma mensagem, que fui olhar, era o professor, respondendo a resposta que eu fiz. E eu lembro, gente, da sensação, eu estava numa poltroninha, que antes era uma cadeira de amamentação da Lid, que depois virou nossa poltrona da sala, e eu estava lá naquela cadeira de amamentação, sentado assim, eu lembro do gostinho. Eu lembro do gostinho de pegar o e-mail e dizer assim, cara, meu alívio chegou. E eu fui lá, peguei aquele e-mail e comecei a ler, e o título do e-mail dizia assim, excelente resposta. E aí, cara, eu sentei com gosto, assim, acho que a única coisa que eu não fiz foi fazer um café naquela hora, mas eu lembro que eu li com gosto aquilo. E eu estava lá naquele período de humilhação, eu abri a resposta e a resposta estava dizendo o seguinte, excelente escrita, excelente análise teológica. A maneira como você conseguiu conectar o Antigo Testamento e o Novo Testamento foi primoroso. A transição dos tempos foi muito bem colocada. E aí, depois de uma série de elogios que foram sendo dados à minha pessoa, que era mais ou menos meia página de elogios, e eu fui lendo aquilo, o e-mail termina dizendo assim, parabéns, Lidiane, pela excelente resposta. Cara, naquele momento, lembra que a Lidia estava estudando junto comigo, e a gente mandou a mesma resposta por e-mail. Os nossos e-mails são bem parecidos, André@igrejabatista, Lidiane@igrejabatista. O professor pegou, olhou, leu, e deu o elogio todo para a Lídia, e aí naquela hora o Espírito falou assim, cara, não tenta fugir, porque quando eu quero humilhar, eu consigo humilhar. Queridos, quando Deus decide humilhar você, você não pode fugir dessa humilhação. Você precisa se agarrar com Deus, aquele que pode repreender e revelar o teu coração nesse tempo de humilhação, aquele que pode te sustentar. Por isso talvez você está aqui hoje, e você está passando por um tempo de humilhação. Você não queria passar, eu não queria que você estivesse passando, mas Deus permitiu que você esteja passando. E a maior tentação que você vai ter vai ser buscar algum alívio. Vai ser tentar correr para algum lugar, vai buscar algum refúgio que não Deus. E eu preciso te dizer que não existe refúgio e alívio fora das mãos do nosso Deus. Deus, Ele te ama, e eu creio que quando eu olho para a Bíblia, tem 2 textos que falam sobre momentos do rei Davi, que mostram a postura de Davi em momentos de humilhação. O primeiro momento diz que o rei Davi, quando ele estava voltando, trazendo a arca do Senhor para Jerusalém, o texto diz que lá em 2 Samuel, que ele estava dançando e pulando, de alegria pelo que Deus estava fazendo na sua vida. E o texto diz que Mical, a sua esposa, estava olhando para ele e questionando o que ele estava fazendo. E quando ela se encontra com ela, ela diz assim, rei, muito bonito o que o senhor está fazendo, você acha que está abalando aí o que tu está fazendo, dançando na frente das tuas servas. E aí Davi, ele diz o seguinte, eu me rebaixarei, e ainda mais me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou.
Um homem que sabia discernir os tempos na sua vida. Um homem que sabia se alegrar quando Deus estava proporcionando alegria. Mas um homem que também sabia perceber quando existia um tempo de humilhação. E o que ele fazia é que ele se rebaixava ainda mais, para que Deus fosse honrado. Geralmente, quando a gente está passando por um tempo de humilhação, o que a gente quer é se orgulhar e tentar mostrar que, não, tu não pode falar assim comigo. Baixe esse tom de voz. E a gente tenta, em vez de deixar que Deus nos defenda, a gente tenta se defender. No segundo momento, na vida de Davi, 2 Samuel capítulo 16, o trono dele foi usurpado pelo seu filho Absalão, e Davi está fugindo de Jerusalém, e o texto bíblico diz que Davi estava caminhando e chorando. Ele estava vivendo um tempo de humilhação. E ele estava subindo para fugir de Jerusalém. Então Simei, um homem da família de Saul, começa a amaldiçoar Davi. Então um dos soldados dele, Abissai, deseja defender Davi, e ele diz de uma maneira bem amorosa, ele diz assim: "Rei, o senhor quer que eu corte a cabeça desse cão morto?" E Davi, ele responde algo para aquele homem, para aquele comandante do seu exército. Ele diz: "Deixa que seja assim. Deixa que seja assim. O Senhor lhe disse que me amaldiçoasse, portanto, quem poderá questioná-lo?" Davi, ele demonstra com essas posturas o aceitar de humilhação, mas ele não passa essa humilhação sozinho, mas ele passa agarrado com o seu Deus. O Deus que pode nos levar a conhecê-lo mais durante um tempo de humilhação. Um Deus que pode nos fazer conhecer o nosso próprio coração durante um tempo de humilhação. O que o teu coração revela quando as dificuldades batem à tua porta? O que teu coração está revelando sobre ti mesmo e a tua fé em Deus? Queridos, toda orientação de Deus pode nos levar a um sustento desconhecido. O texto diz assim: "Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e depois os sustentou com um maná que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Queridos, a humilhação ela pode nos levar ao nosso limite. A humilhação ela pode nos levar a um lugar de falta. Porém, toda humilhação e escassez, enfrentadas diante da orientação de Deus, ela pode nos levar a um sustento desconhecido, a receber algo que nós nunca nem imaginamos. Eu não posso dizer que não vai haver falta, e que não vai haver a sensação de que você está sendo esticado no seu limite, porque muitas vezes Deus faz isso conosco. Alguém já sentiu isso? Alguém já sentiu como se Deus estivesse te esticando até o ponto de assim: Deus, se continuar eu vou arrebentar. Mas quando passamos pelos momentos de escassez, os momentos de deserto, os momentos de falta com Deus, agradecido pelo que temos, agradecido por aquilo que Ele já fez, e mais agarrado com Ele espiritualmente, reconhecendo que Ele é um bom Pai, que Ele tem sempre o melhor, queridos, nós podemos ter certeza de que Deus vai nos guiar até nós encontrarmos um sustento desconhecido. Deus pode nos levar a receber um maná desconhecido, para nós e para aqueles que nós amamos. Essa foi a realidade do povo de Israel. Quando eles se deparam andando no deserto sem comida, sem bebida, sem nada, e Deus manda um maná, eles olham para aquele pão do céu que desceu e eles dizem o quê? O que é isso? Esse é o significado da palavra maná. O que é isso? O que é isso? Queridos, olha para a tua história. Olha para a tua história. Pode dizer que existam muitos instantes na tua vida em que você olha para o que Deus fez e diz assim: Deus, que isso? Como é que o Senhor conseguiu fazer isso? Como é que o Senhor realizou isso na minha vida? Queridos, momentos que isso
São momentos em que Deus te sustenta de uma maneira maravilhosa. E nem a humilhação recebida pode tirar você da vida que Deus tem para ti. Queridos, a humilhação recebida com gratidão pode nos levar a receber um sustento desconhecido. Deus nos sustenta quando reconhecemos que não temos o suficiente. Quando a gente chega para Deus e diz assim: Deus, eu não tenho o que fazer. Simplesmente não tenho para onde ir. Simplesmente não sei nem qual é o meu próximo passo. É nesse momento que Deus manifesta o sustento dele na nossa vida. Porque tudo que Deus fala sustenta aquele que Ele crê. E como Deus pode nos sustentar? Primeiro, Deus vai nos sustentar pela sua palavra. Deus mostrou para o povo que a sua palavra era poderosa para sustentar. E Jesus, quando ele está lá em Mateus capítulo 4, ele mostra essa mesma realidade. Ele inclusive cita o mesmo texto diante do inimigo, diante de Satanás que está tentando ele, e dizendo: olha, transforma essas pedras em pão. E o que ele diz? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Queridos, Deus é poderoso para sustentar a tua vida pela palavra dele. Ali de eu nós temos inúmeras histórias de palavras que Deus nos deu em momentos muito difíceis. Palavras que até hoje, quando eu lembro, me sustentam, como essa. Tem uma especial que estava na nossa casa, nos umbrais da casa a gente colocou: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus nos deu essa palavra num momento muito difícil. Queridos, a palavra de Deus ela é poderosa para te sustentar. Qual é a palavra que Deus já te deu? Por que no meio da crise você não lembra dela? Deus é poderoso para te sustentar com a palavra dele. Porque Cristo foi manifestado em carne, crucificado, manifestado aos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu lembro até hoje o dia que Deus me deu essa palavra. Deus é poderoso para te sustentar. Deus é poderoso para sustentar a tua vida com aquilo que você já tem. Olha o que o texto diz que as roupas que eles tinham não envelheceram. Sabe, lembrando de histórias, eu lembro de várias vezes que no Natal eu sempre ganhava uma roupa nova no Natal. Eu lembro até hoje, gente. Esses dias eu contei para a Lídia esse negócio. Eu ganhei uma bermudinha branca, uma blusinha azul. E a minha mãe gostava de fazer cachorrinho, né? Aqueles cachorrinho quente de aniversário. Vocês lembram disso? Todo Natal tinha. Por quê? Tenho a menor ideia. Mas sempre tinha salgadinho no Natal. Era tipo um aniversário, eu acho que minha mãe pensava, né? Mas aí ela fazia aqueles cachorrinhos e a minha irmã ficava fazendo durante o dia enquanto eu estava brincando. Aí eu lembro que eu fui lá, tomei o banho, botei a bermudinha branca, botei a camisetinha, passei pela mesa, o que eu vi? Cachorrinho, com molho. Aí eu passei, olhei, peguei um, comi, minha irmã não viu. Aí eu passei de novo, peguei outro, minha irmã não viu. Aí eu pensei, vou pegar mais uns e vou para a rua. Onde que eu botei? No bolso. Tinha meu bolso de cachorrinho quente com molho, bermuda branca. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou: o que tu fez com a tua roupa nova? Mas, gente, estou contando isso porque a gente sempre ganhava roupa nova. Mas eu não via os meus pais ganharem roupa nova. Mas Deus sustentava eles com aquilo que eles já tinham. Deus vai te sustentar com aquilo que você já tem. Lembra da história da viúva? Deus sustentou aquela viúva com o azeite que ela tinha em casa, com aquilo que ela tinha. Deus fez um milagre. Queridos, às vezes Deus vai nos sustentar de uma maneira poderosa com aquilo que você já tem. Também Deus vai te sustentar e sustentar a tua saúde. O texto diz que as pernas deles, os pés deles não incharam depois de uma grande caminhada. Gente, você pega um avião, você sabe que você vai de um lado para outro, quando você chega lá do outro lado, o que acontece com o teu pé? Está inchado. Você pega um ônibus, você dirige muito tempo de carro,
Eles caminharam no deserto durante 40 anos e Deus sustentou a saúde deles. Queridos, Deus é poderoso para sustentar a minha vida e a tua vida. O que você já enfrentou? Queridos, eu creio que muitos de nós, no ano passado, enfrentaram momentos de caminhada no deserto, e talvez ainda você esteja andando por ele. Talvez são reflexos ainda de uma pandemia que você encontra e você enfrenta. Eu conheço pessoas que eu amo que ainda estão com dificuldade de sair de casa. Alguns que enfrentam sequelas devido à pandemia. Alguns que estão enfrentando desertos emocionais. Outros que estão enfrentando desertos espirituais. Outros que estão enfrentando desertos financeiros, desertos relacionais. E talvez alguns, uma junção de uma ou duas dessas situações difíceis de enfrentar. Queridos, o ano de 2023 não foi fácil para nós como família. Só Deus sabe que eu chorei. Só Deus sabe. Situações que foram desafiadoras para nós. Alguns desertos que apareceram que eu pensei que eu não ia nem caminhar nele. E em muitos desses dias nós vimos o suprimento de Deus acontecendo de maneira poderosa, de uma maneira tão forte que eu olhava para Deus e dizia assim: Deus, que isso? Que isso que o Senhor fez? Como é que o Senhor fez isso? E ao mesmo tempo que vinha uma enxurrada de dificuldades, vinha uma enxurrada de bênçãos que derramavam sobre a nossa vida. E ontem nós sentamos com os nossos filhos e nós falamos sobre os ajustes financeiros que a gente ia fazer nesse ano. E eu falei assim: filhos, vocês não têm ideia de como foi difícil para o papai e para a mamãe o ano passado. Mas eu perguntei para eles: faltou alguma coisa? Sabe o que eles responderam? Faltou alguma coisa, filho? Não faltou nada. Porque Deus é poderoso para sustentar a minha vida e a tua vida no meio do deserto, no meio da dificuldade. E essa realidade não é só particular minha. Eu conheço grandes homens de Deus que estão passando por desertos e estão firmes em Deus, sendo sustentados. E quanto mais eles caminham no deserto e mais difícil fica a subida, mais eles se agarram com Deus, e Deus está fazendo eles brilharem para Cristo. Você está aqui. Você está aqui. E se você está aqui, você está porque Deus te sustentou até aqui, e Ele te fez caminhar. Assim como o povo de Israel, nós podemos dizer: Deus, obrigado pelo sustento de alimento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos relacionamentos, obrigado pela saúde sustentada. Deus, o Senhor foi poderoso para sustentar a minha vida nesse ano que se passou. E Deus, eu começo esse ano dizendo: Tu és o meu Deus, o meu Senhor, e eu entrego a minha vida para Ti. Faz de novo, faz de novo. Queridos, toda a ordenança de Deus tem um objetivo. Deus não vai falar para ti só para jogar palavras ao vento. Se Ele te ordenou, Ele tem um plano. E se você obedecer, esse plano vai dar certo. Toda humilhação serve para provar e revelar o nosso coração, de uma maneira tão poderosa que a gente vai poder olhar para Deus e dizer assim: Deus, obrigado pelo que eu passei. Obrigado porque o Senhor me sustentou. Obrigado porque o Teu milagre foi real na minha vida. Toda a orientação de Deus, ela pode nos levar a um sustento desconhecido. Confia. Deus vai te levar. Mas André, se eu continuar, eu não sei se vai dar. Deus falou, segue o que Ele falou. Ouve o que Ele falou. Não desvia nem para a direita ou nem para a esquerda, mas siga no caminho que Ele indicar. No versículo 5 diz assim: saibam, pois, no seu coração, como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Deus é como um pai que ama e disciplina aquele que é filho. Em Hebreus, capítulo 12, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês, como filhos. Meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Talvez a grande mentira de Satanás para o meu e para o teu coração é de que se você é fiel a Deus, você não deveria estar passando por lutas. Se você é fiel a Deus, você não deveria estar passando por desertos. De que se você está passando por lutas é porque Deus não ama você. Mas muito pelo contrário. Tanto no texto de Deuteronômio quanto no texto de Hebreus, Deus está se mostrando como um bom pai. Um pai que se importa. E se você está passando por algum momento do tipo humilhação, do tipo deserto, do tipo disciplina do Senhor, do tipo deserto emocional, espiritual, financeiro, relacional ou existencial, saiba que você é amado de Deus. E que Deus vai te conduzir nesse deserto. E que Ele vai te conduzir de uma maneira tão poderosa, que você vai aprender mais sobre Ele, mais sobre você. Porque essa terra desértica, ela é apenas uma transição. Porque Deus, Ele vai te conduzir para uma terra fértil. Porém, toda essa caminhada no deserto, precisa provar o teu coração. Precisa saber se você vai obedecer ou não. Se você vai se manter firme em honrar as palavras que talvez você mesmo disse para Deus. Ou se nos momentos de falta você vai rejeitá-lo, virar as costas e esquecer dele. Queridos, por isso o conselho bíblico para mim e para você é: continue obedecendo fielmente ao teu Deus. Te agarra com Ele. Porque o deserto não é maior do que as promessas de Deus na minha vida e na tua. Se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Ele é o Deus que nos ama, Ele é o Deus que nos disciplina como um pai. E Ele vai estar nos conduzindo para uma boa terra, uma terra fértil, uma terra de multiplicação. Deus está nos convocando para que nós sejamos a geração que vai ouvir atenciosamente a palavra de Deus e vai dizer assim: Deus, eu não sei se meu pai obedeceu, eu não sei se meus antepassados obedeceram, mas eu quero obedecer, e eu quero seguir a vontade do Senhor para a minha vida. Deus está te convocando, Ele está te levando para uma terra que Ele quer te dar, uma terra de multiplicação e fertilidade. André, que terra é essa? O texto diz: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos, pois o Senhor, o seu Deus, está levando para uma terra boa, cheia de riachos, de tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, de videiras, de figueiras, de romanzeira, de azeite, de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Por isso andem no temor do Senhor. A história do povo de Israel é uma ilustração de uma verdade espiritual muito maior. Deus está preparando uma terra para todo aquele que confiar nas promessas de Deus. E queridos, não existe promessa maior para nós, a sua igreja, do que Jesus. Ele é a promessa. O meu irmão mais velho, eu nasci na década de 80, né? Então eu peguei toda aquela fase da década de 80. Que muitas vezes você está vendo que muita coisa está voltando, que é da década de 80. Mas na década de 80, 90, tinha uma marca de um tênis. Talvez eu vou ganhar a mente de alguns agora. A marca do tênis era Pony. Alguém chegou a ver essa marca de tênis? Ó, tio Igor tá aqui, ó. A marca de tênis Pony. Cara, era a febre da época. Eu lembro de sair com a minha mãe para ir até a casa de um senhor da nossa quadra lá em Rio Grande, que trazia do Paraguai os tênis Pony, porque ainda não tinha chegado em Rio Grande, mas o meu irmão mais velho queria.
E a minha mãe então deu aquele famoso tênis Pony, que tinha uma lingueta. Eu até pedi para o pessoal da mídia colocar uma foto, se achasse, mas não sei se o pessoal conseguiu. Aí, ó. Ele tinha uma lingueta assim, que os caras amarravam e deixavam a lingueta para fora da calça, assim, para mostrar que o quê? Que era Pony. Meu irmão queria tanto esse tênis. Meu irmão ganhou. Logo em seguida ele foi diagnosticado com leucemia. Eu lembro do dia do sepultamento dele. Ele foi sepultado com um tênis Pony. E eu lembro de chegar na beira do caixão e olhar aquele tênis e ficar pensando: Deus, eu preciso de algo que me leve além daqui. Eu preciso de uma promessa muito maior do que essa terra me dá. Porque tudo que eu construí aqui vai ficar aqui. A promessa que eu ganhei foi Cristo, Jesus. E se você confiar a sua vida a Cristo, Ele vai te levar para uma terra celestial, um lugar onde nada falta de verdade. Porque se você continuar vendo a história de Israel, você vai ver que mesmo na terra prometida aqui, desse lado da eternidade, faltou muita coisa. Porque Deus não foi fiel? Não. Porque nós não somos fiéis. Só existe uma maneira de você e eu sermos aprovados por Deus. É entregando a nossa vida a Cristo, que nos purifica de todo pecado, que é poderoso pelo seu Espírito Santo de nos conduzir para uma terra fértil, que começa aqui e termina na eternidade. Por isso eu queria desafiar algumas pessoas. Eu queria te convidar a fechar teus olhos. Talvez você tenha vindo aqui na nossa igreja, talvez você está frequentando aqui, talvez você está indo numa célula já, você tem relacionamentos com pessoas daqui, mas talvez até hoje você nunca disse para Deus: Deus, eu preciso que a maior promessa do mundo, que é Cristo, seja a minha promessa também. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Pela primeira vez eu quero declarar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida. E eu preciso te dizer que se você fizer isso, Ele vai te conduzir por todos qualquer deserto nessa terra, mas um dia Ele vai te levar para uma terra celestial, poderosa, onde nada falta. E enquanto você estiver caminhando nessa terra, como eu estou caminhando, você vai poder olhar e ver muitos momentos em que Deus vai te sustentar de maneira poderosa e milagrosa. Mas você precisa dizer um sim para Jesus hoje. E eu estou me referindo àqueles que até hoje não disseram isso e não declararam publicamente. Mas eu queria te dar uma oportunidade de você reagir. Então, o que você vai fazer hoje? Existe alguém que quer dizer assim: Jesus, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. E se você quer isso, eu queria te convidar a levantar a tua mão bem alto onde você está, porque eu quero orar contigo hoje. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Hoje é o dia que Deus está te chamando para se entregar para Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Uma família aqui muito especial, glória a Deus por isso. Mais alguém, gente? O Senhor Jesus está convocando você hoje. Não importa a história que você teve antes, quando você se encontra com Ele, você é tomado por uma nova história que Ele vai fazer. Se você está decidindo isso hoje, levanta a tua mão aí, não resiste não. Lembra da história do meu pai? Ele foi à frente publicamente, confessou a fé dele. Isso mudou a história dele, mas mudou a história da nossa família também. Existe mais alguém que quer dizer sim para Jesus? Quer levantar a sua mão bem alto e dizer: eu quero. Amém, glória a Deus, amém. Queria convidar essas pessoas para vir aqui na frente, a gente quer orar com vocês. Se você puder, sai do seu lugar, a igreja pode ficar de pé.
Se você estiver com vergonha, alguém vai vir com você também. A gente quer orar e ter o privilégio de orar com você como família de Deus. Para você que é discípulo de Jesus, eu tenho um desafio para você também. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser aqui na frente, aqui. Pode ser aqui. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Roberto aí? Rafael, glória a Deus. Bem-vindo, gente. Mais alguém? Quer vir aqui na frente? A gente quer orar. O pessoal vai estar abraçando. Nós queremos orar pela vida da Roberta e do Rafael. Estende a mão aqui para a vida deles. Amém. Glória a Deus. Hoje é o dia que Deus preparou, né? Roberto e Rafael, orem comigo assim. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu dedico toda a minha vida nas Tuas mãos. Eu peço agora que o Senhor seja Senhor e Salvador. Que o Senhor escreva os nossos nomes no Teu livro de vida. E que o Senhor derrame sobre a nossa vida a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Deus te abençoe. O povo vai te abraçar e conduzir vocês. A gente sempre tem uma frase aqui que a gente fala, que é o que Deus falou com você, o que você vai fazer a respeito. Um dia um dos pastores estava pregando e ele repetiu essa frase: o que Deus falou com você? Aí uma das crianças disse assim: comigo nada, não sei se com os outros. O que Deus falou contigo? O que Deus falou contigo? Eu queria convidar a igreja do Senhor Jesus agora a poder se movimentar durante essa canção. Nós vamos cantar que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos conduz por esses desertos da vida. Mas nós queremos publicamente, diante de todo mundo espiritual, dizer que o nosso Deus, Ele é nosso Deus das montanhas e nos vales, nos desertos e nos campos férteis, porque nós estamos com Ele. Nós queremos declarar nesse ano que nós queremos começar esse ano aliançados com esse Deus. E o que Ele vai nos dizer, nós vamos obedecer. Então eu queria te convocar, se você quer isso pro teu ano, como eu quero, como a minha família quer, eu queria te convocar durante essa canção, sair do teu lugar e a gente fazer um grande agito santo diante de todo mundo espiritual para dizer: Deus, o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio. Vamos cantar essa canção e eu queria te convocar a sair do seu lugar, porque a vida como planejada por Deus só pode ser experimentada mediante a obediência ao que Deus fala. Então vamos cantar essa canção juntos. Sai do teu lugar. Nós queremos juntos declarar essa canção. Estás aqui, movendo-te entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós. Deus está trabalhando e está te convocando. Enquanto você adora, Deus trabalha na tua vida. Estás aqui, O que Deus falou contigo? centro entre nós. Te adorarei, te adorarei. Deus, nós não queremos mais ser como nós fomos. Queremos começar um ano novo, uma nova vida, uma nova direção sobre nós. Te adorarei, Debaixo da tua voz, Pai. te adorarei. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és.
te adorarei. Estás aqui. Deus falou contigo. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando emoções. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, olhando para nós. Te adorarei, te adorarei. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro. Ele é totalmente verdadeiro. Luz nas trevas. Esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro. Luz nas trevas, meu Deus. Esse é quem tu és. Mesmo que eu não sinta, tu cuidas. Mesmo que eu não veja, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não sinta, tu cuidas. Mesmo que eu não veja, tu ages. Não deixarás, não deixarás de agir. Não Amém, Pai. deixarás. Deus está agindo, gente. Deus está fazendo algo. Confia nele. Você não precisa ver nada para andar com Ele, porque nós andamos pela fé em Deus, pela fé em Cristo. É desse jeito que nós andamos. Se entrega, querido, se entrega. Declara a Ele a tua fé. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Pai. Nós cremos. Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Deus, nós começamos esse ano entregando ao Senhor as nossas vidas, Pai. Pedindo perdão pelas nossas murmurações, pelos questionamentos do nosso coração, pelos momentos em que, por a gente não ver, achou que isso não estava fazendo nada, Pai. Deus, o Senhor estava agindo o tempo todo, porque o Senhor é Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, Pai. Deus, nós queremos entregar esse novo ano nas Tuas mãos. Pai, aqui está a Tua igreja, aqui estão os meus irmãos, as minhas irmãs. Pai, nós colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos. Para aqueles que tiveram força para se movimentar e aqueles que ainda não conseguem dar o passo. Deus, que o Senhor sustente esse novo ano. Deus, nós pedimos a paz do Senhor sobre a vida de cada um. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós, Pai, a força suficiente para obedecermos pelo Teu Espírito e para vivermos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, entregamos esse novo ano e pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti derrame a sua paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Uma excelente semana. E que o Senhor te guarde pelas poderosas mãos dEle nesse tempo. Que esse ano seja cheio de vitórias do Senhor sobre a tua vida. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és. Caminho, Deus de milagres, verdadeiro, luz nas trevas, meu Deus, esse é quem tu és.
agis, não deixarás, não deixarás de agir, não deixarás, não deixarás de agir. Mesmo que eu não sinta, tu cuidas, mesmo que eu não veja, tu agis, não deixarás, não deixarás de agir.